Olá meninas, tudo bem com vocês? Que bom que vocês aceitaram o desafio de estar aqui com a gente no PLPs 2023. Teremos um ano aí cheio de atividades, aulas fantásticas, vamos falar de muita coisa. Seus direitos, direitos das mulheres, vamos falar sobre empoderamento, vamos falar de diversos assuntos que vocês vão adorar. Toda semana uma aula diferente. E hoje nós vamos falar sobre o tema mulheres. O Brasil que temos e o Brasil que queremos. E quem vai falar sobre isso é a doutora Luciana Borsoi de Paula. Vocês não podem perder essa aula, vai ser muito boa. Confira! Olá! Primeiramente, quero desejar as boas-vindas para todas vocês do curso de Promotoras Legais Populares. Eu sou Luciana Borsoi, eu sou advogada aqui em São José dos Campos, sou coordenadora do coletivo de juristas feministas de São José dos Campos, faço parte também do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e, com muita honra, com muita alegria, recebi esse convite de me juntar aqui ao brilhante time de professoras que estarão, durante esse curso, compartilhando conhecimentos com vocês, para que todas nós, juntas, unidas e de mãos dadas, multipliquemos os nossos conhecimentos em prol da sociedade. Quero deixar aqui os meus agradecimentos à Larissa, que é dirigente do Fundo Social, e também a Sandra Lopes Nogueira, que é a coordenadora do curso de PLPs, e que foi quem me fez o convite, ao qual eu aceitei com imensa alegria. Coube a mim, né, a satisfação de inaugurar este curso com essa nossa aula inicial, e o tema que foi me passado diz respeito ao seguinte: o Brasil que temos e o Brasil que queremos, né? E refletindo a respeito desse tema, eu cheguei à conclusão que estamos distantes ainda do Brasil que queremos, mas nós, juntas, como disse no início, podemos, de mãos dadas, caminhar para esse Brasil que queremos, que talvez conquistemos aí, né, sempre diante de nossas lutas. Então, eu peguei alguns pontos específicos para tratar aqui com vocês e que nos mostra qual é o caminho que já trilhamos até aqui, o que ainda precisamos, né, conquistar na busca dos direitos, em específico no que nos toca, que é o direito das mulheres, que é a proteção aos direitos das mulheres, né? E como podemos fazer isso? Como que a gente poderia alcançar algo parecido ou pelo menos próximo daquilo que para nós é o ideal? Não conseguimos falar sobre isso sem antes voltar um pouquinho na história, né, do nosso país, em especial no que tange à legislação. Nós somos um país que adotou o sistema positivista, então nossas leis elas são expressas, né? Elas estão ali para que trace para nós um panorama de o que podemos fazer, o que devemos fazer e o que não podemos fazer, né? Então, nesse caminho, a gente tem algumas conquistas, né? Em especial da década de 80 para frente, com mais ênfase dos anos 2000 para cá, né? Foi onde começou a se olhar mais para essa questão das mulheres, da vulnerabilidade das mulheres diante do cenário nacional, diante das políticas públicas, diante da própria legislação. Então, de lá para cá, com muitos estudos, com muitas iniciativas, muitas delas vindas através dos movimentos sociais, no qual a questão do curso, né, de promotoras legais populares também faz parte, porque é uma parcela da população que se une, que se qualifica, que se especializa naquilo que vai pedir, naquilo que vai brigar e naquilo que vai defender. E com isso, toda vez que a gente tem esse movimento, toda vez que a gente tem uma organização que busca direitos, que por iniciativa própria vai até os lugares de poder e apresenta as suas demandas, o poder público acaba respondendo. E foi assim que
conquistamos algum lugarzinho aí, né, de proteção no meio desse cenário todo. Bom, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho a respeito de uma legislação, de uma lei que foi criada no Brasil e que eu digo que a partir dela todas as demais vieram, né, meio que surfando aí na onda, porque até então, até a edição desta lei, até essa lei ter sido sancionada no país, nós estávamos muito mais vulneráveis, muito mais desprotegidas do que estamos hoje, né? Hoje nós, é claro, não alcançamos ainda aquilo que seria ideal, mas nós já temos legislações que nos garantem algumas proteções. Essa lei, como todas vocês já devem ter ouvido muitas vezes, é a Lei Maria da Penha, né? Que foi editada pelo governo brasileiro depois de uma série de erros judiciários, né, numa demanda de uma mulher, Maria da Penha, e que acarretaram para ela aquilo que não se pode admitir, né? Aquilo que a gente busca todos os dias através da nossa luta, através, né, disso que fazemos, evitar. A Maria da Penha, ela era vítima de violência doméstica, né, praticada pelo marido, e ela acionou o judiciário, e o judiciário demorou muito para dar uma resposta, para protegê-la, para tirá-la daquele cenário de violência doméstica reiterada que ela vinha sendo submetida. E tamanha foi essa demora, que as agressões foram tomando proporção e ela chegou a ficar paraplégica por um tiro disparado pelo marido, né? Diante dessa inércia, porque realmente foi uma inércia, uma omissão, enfim, chamem lá como quiserem, do judiciário, do governo brasileiro, Maria da Penha acionou mecanismos internacionais, né, com o auxílio do CLADEM, que é a Comissão de Defesa das Mulheres da América Latina, e acionaram a ONU, né, para que olhasse para essa questão. Como que pode uma pessoa que já está sob o crivo do judiciário, que já está ali apresentando a sua demanda, requerendo os teus direitos, pedindo, olha, Estado, olhe por mim, porque eu estou sendo vítima, eu estou em situação de violência doméstica e algo pode piorar. E mesmo assim, o Estado não dá essa resposta efetiva e com a rapidez que era necessária, né? Então, diante disso, o Brasil acabou sendo condenado, né, pelos organismos internacionais, acabou sendo condenado por não acolher, por não proteger aquela mulher, Maria da Penha. Após essa condenação, o Brasil se adequou, né, às recomendações que vieram e acabou editando a Lei Maria da Penha, que criou vários mecanismos de proteção às mulheres em situação de violência. Por conta disso, óbvio, a lei acabou ganhando o nome da pessoa que criou esse embate internacional e que acabou refletindo numa legislação específica de proteção às mulheres aqui em território nacional. É a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, em linhas gerais, porque poderíamos ficar aqui certamente horas conversando a respeito, em linhas gerais, ela cria mecanismos de proteção às mulheres em situação de violência e ela define quais são os tipos de violência, né, aos quais as mulheres estão submetidas. É lógico que ela não esgota, né, a lei não esgota todas as violências, todos os tipos de violência, mas ela, em linhas gerais, ela traça a grande maioria dos tipos, a grande maioria das espécies de violências às quais as mulheres estão submetidas, né? E ela determina também algumas medidas que o judiciário, as autoridades policiais devem adotar quando acionadas, quando provocadas pela vítima, né? Ou, enfim, de alguma forma tenham conhecimento de que uma mulher esteja em situação de violência. É uma lei razoavelmente efetiva. É claro que quando a gente fala de
efetividade de leis, efetividade de direitos no nosso país, no nosso sistema de justiça no Brasil. Existem falhas, como existem também em todos os outros lugares, em todos os outros países. Mas, colocando na balança, né, as falhas e os acertos, a lei ainda, a balança ainda pesa um pouco mais do lado dos acertos. Ou seja, a lei acaba sendo mais efetiva do que falha, né? Então, esse foi um grande avanço. Esse foi talvez o passo inicial para que pudéssemos olhar para este ponto. Até então, o Brasil não olhava para essa questão da forma como olha hoje, né? Sabia-se que as mulheres vinham sendo submetidas a toda sorte de violências, mas não tinham um olhar específico, especializado para essas demandas. Então, a edição, quando a Lei Maria da Penha foi sancionada, o governo brasileiro, meio que forçadamente, foi obrigado a olhar para isso e a desenvolver políticas públicas para coibir e prevenir que essas violências permanecessem acontecendo. Desde que a lei foi criada, de lá para cá, a gente teve muitas inovações legislativas e a própria lei sofreu diversas alterações, todas elas com o fim de aprimorar aquilo que já temos, aquilo que já tínhamos, na verdade, né? E a gente pode dizer o seguinte, que mesmo com a edição da Lei da Maria da Penha, que foi o marco inicial, como eu já disse, muitas coisas ainda estavam faltando, né? A Lei Maria da Penha, ela olha para um determinado nicho da sociedade, por uma parcela das mulheres que estão em situação de violência, e ela acolhe grande parte dessas violências, mas, como toda lei no Brasil, ela não esgota o tema, né? E por isso, de 2006 para cá, foram sendo criadas novas leis que trouxeram novas proteções para os novos tipos de agressões e violências às quais as mulheres estão submetidas, né? Engraçado, um ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e que foi também um ponto de debate num congresso que eu estive recentemente, que eu quero colocar para vocês essa reflexão. Existem várias leis no Brasil, em especial após a edição da Lei Maria da Penha, que ganharam o nome de mulheres, né? E se a gente faz uma perspectiva olhando para o nosso cenário legislativo, para todas as nossas leis, a gente não encontra tantas leis com nomes de homem, né? Como encontramos leis com nomes de mulheres. E isso é um ponto para se refletir, né? Por que mulheres são homenageadas, entre aspas, com seus nomes nas leis, e os homens não são tão homenageados, né? E aí, essa homenagem em forma de lei, o termo correto seria até uma femenagem, porque são mulheres, é aquilo que a gente chama de homenagem póstuma, né? Depois que a tragédia ocorreu, aí a gente vai homenagear aquela vítima daquela tragédia de alguma forma, né? A forma que o governo brasileiro, o poder legislativo, escolheu de homenagear, femenagear essas mulheres foi, após elas serem submetidas a determinadas violências, a gente cria uma lei e coloca o nome dela, e essa lei vai tratar especificamente a respeito daquela violência que ela sofreu. Então, vejam, a gente não tem ainda, né, uma política pública voltada para a prevenção. Normalmente, as nossas leis, elas surgem depois que um fato já aconteceu. Então, elas têm um caráter repreensivo, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês, eu quero elencar para vocês, só a título de curiosidade mesmo, e depois, é claro, vocês podem se aprofundar, uma pesquisa na internet, facilmente vocês vão encontrar todas essas leis e podem ler para que vocês tenham mais embasamento e também, como aqui a nossa aula
tem um tempo curtinho, eu não conseguiria falar sobre todas elas e nem especificar cada uma da forma como seria necessário. Mas eu quero deixar o nome dessas leis aqui para você, para que depois vocês procurem, enfim, e se interem. Bom, a primeira delas, que a gente já falou, é a Lei Maria da Penha, né? Aí depois tivemos um caso também no Brasil muito famoso, com uma atriz, né, reconhecidamente famosa, que ensejou mais uma lei, lógico, como eu disse, depois que ela foi submetida a determinada violência. Eu falo nesse momento da Lei Carolina Dickmann, né? A Carolina Dickmann é uma atriz, né? Já fez várias novelas, enfim, e ela teve, em meados de 2012, o seu computador invadido por hackers, né? E esses hackers extraíram fotografias, imagens íntimas dela. E isso acabou gerando para ela, óbvio, um constrangimento, um transtorno. Ela se sentiu invadida com toda razão, né? Houve também uma espécie de tentativa de extorsão, né? Esses hackers tentaram extorquí-la de alguma forma, algo do tipo pedindo alguma quantia em dinheiro para que não divulgassem essas fotos em público, enfim. E, por conta disso, criou-se a Lei Carolina Dickmann, que ela criminaliza essa invasão a dispositivos eletrônicos, seja celular, tablet, computadores, enfim, drives, né? Que a gente tem esses drives em nuvem, e criminaliza essa conduta, né? Essa invasão e essa extração de dados pessoais não autorizados, né? Procurem depois, né? Vocês vão achar vasto material aí na internet para que vocês possam se aprofundar no tema, tá? Temos também outra lei, que é a Lei Lola, né? Que também é referente a uma pessoa famosa, uma influencer digital, que foi vítima de vários ataques cibernéticos, né? Várias mensagens de ódio, várias mensagens ameaçadoras, e todas elas com cunho misógino pela internet. E ela fez um grande movimento quando ela foi vítima dessa conduta, e por conta do movimento dela e da repercussão causada, ela conseguiu que fosse criada uma lei em sua feminagem, né, que é a Lei Lola, e que criminaliza essas condutas de misoginia na internet, né? Então, esses ataques na internet, esses ataques cibernéticos, seja através de mensagens de redes sociais ou por qualquer outro meio, e-mails, enfim, de cunho misógino, que tenham por finalidade menosprezar a mulher, apenas por ser mulher, apenas pela questão do gênero feminino, isso é crime. Existe uma lei que criminaliza e que imputa ali quais as condutas se enquadram, tá? A Lei Lola. Seguindo a nossa linha no tempo aí de leis que trazem feminagens, temos também a Lei Joana Maranhão. A Lei Joana Maranhão, ela prevê um prazo maior para prescrição quando se trata de crimes de abusos sexuais, né? Nós tínhamos até então, até a edição da Lei Joana Maranhão, um prazo prescricional, ou seja, um prazo para que o Estado, né, o Estado juiz, o Estado judiciário pudesse dar uma resposta para aquela vítima, desde que provocado, né? E após a edição dessa lei, esse prazo foi prolongado. Por quê? Porque muitas das vezes as vítimas, elas sofrem abusos sexuais quando são menores de idade, né? E acabam, por N circunstâncias, por N situações, não denunciando seus abusadores. E aí, quando atingem a maioridade, até uma capacidade financeira maior, enfim, elas se encorajam e querem trazer essa situação à tona, querem trazer isso para uma responsabilização efetiva perante a justiça.
Isso era possível num curto espaço de tempo antes da edição da lei. Após a vítima atingir a maioridade, ela tinha um curto espaço de tempo para que ela pudesse provocar o judiciário e trazer e dizer, olha, eu fui vítima e eu quero que esse autor ele seja responsabilizado, né? Ultrapassado aquele prazo, se a vítima não procurasse, não se manifestasse nesse sentido, o crime ficaria prescrito e o autor nunca mais poderia ser responsabilizado. Com a edição da Lei Joana Maranhão, tem assim, uma história muito triste, né, muito profunda, e eu também quero deixar como sugestão para que vocês procurem, após a edição da lei, esse prazo para que a vítima busque a responsabilização do agressor perante a justiça ficou mais estendido, ficou mais extenso, até mesmo por uma questão óbvia, né, que uma jovem ou um jovem de 18 anos ainda não tem a independência, seja ela financeira, seja a própria independência pessoal, para buscar, num curto espaço de tempo, a responsabilização, arcando com todas as responsabilidades inerentes ao processo, né? E, diante disso, é necessário mesmo que tenhamos um prazo um pouco mais estendido, até para que essa vítima também possa atingir até uma maturidade pessoal e consiga entender que é necessário buscar a responsabilização do seu agressor, do seu abusador. Então, essa lei trouxe essa extensão do prazo prescricional para que as vítimas possam buscar a responsabilização dos seus agressores. Depois disso, e aí eu quero já também encerrar, porque encerrar essa parte das leis que fazem essa homenagens, porque se a gente for buscar todas, tem muito mais. Eu estou trazendo apenas aquelas que na mídia, na imprensa, né, acabaram ficando mais aclamadas por conta das as suas autoras aqui serem pessoas mais famosas, né? Todas vocês acompanharam, acredito que sim, porque esse realmente teve uma repercussão gigantesca e ele é bem recente, esse caso, que trata da questão daquela influencer, né, a Mariana Ferrer, que acabou sendo vítima de um estupro numa boate lá em Florianópolis e que, quando buscou justiça, né, aquilo que ela queria de responsabilização para o seu agressor perante a justiça, ela acabou tendo um judiciário que perpetuou ainda mais as violências que ela já havia sido submetida, né? Ela foi absolutamente revitimizada em vários momentos durante a busca dela por justiça. Ela foi revitimizada quando esteve presente diante da autoridade policial, ela foi revitimizada quando ela buscou por assistência judiciária gratuita, ela foi revitimizada quando ela foi buscar ali nas portas do Ministério Público que o Ministério Público se atentasse para aquele caso e fizesse o papel dele, né, de realmente promover a ação penal e, enfim, funcionar ali como órgão acusatório e de custódia também. E por fim, ela acabou sendo revitimizada quando participou da audiência, né, ou seja, na presença de um juiz, na presença do Estado juiz representado, personificado por aquele juiz de direito que estava ali, para ouvi-la, né, e não para julgá-la, porque ela é a vítima e ela não é a pessoa que está sendo acusada. E acabou acontecendo uma inversão total da situação e ela foi vítima de reiteradas violências durante a audiência em que se buscava ouvi-la para que ela desse a sua versão dos fatos. Diante disso, né, teve uma repercussão grande. As imagens, inclusive, dessa audiência foram liberadas. Importante dizer que todas as mulheres que forem vítimas desse tipo de violência ou de qualquer outra violência, elas podem pedir que o processo seja trancado em segredo de justiça.
Por quê? Porque expõe, né, a intimidade da pessoa, expõe a sua vida pessoal, expõe aquilo que é mais íntimo do ser humano. Então, a justiça tem esse olhar que, trazendo uma tarja de segredo de justiça, esse processo, esses autos e todas as peças que compõem o caso não podem próprio juiz, né? No caso da Mariana Ferrer, por opção dela, vítima, ela quis trazer essas imagens à tona como um último grito de socorro, né? Como uma forma de dizer, olha, eu fui vítima quando eu fui submetida a uma agressão sexual e eu, de lá para cá, eu tenho sido constantemente revitimizada e não bastasse, o ápice dessa revitimização ocorreu quando eu, diante do Estado juiz, me vi sendo julgada no lugar do agressor, né? É, também é uma questão que eu quero deixar para vocês analisarem. Acredito que grande maioria, se não todas, já teve algum conhecimento a respeito desse caso, e as imagens também estão disponíveis, né, na internet, por opção da própria Mariana. Então, ali a gente vê tudo aquilo que não deve ser feito, né? Ali a gente tem uma aula ao contrário, uma aula do que o judiciário não pode fazer com a vítima, né? Porque vítima é vítima. A vítima não está sendo julgada, quem está sendo julgado é o agressor, né? Se o juiz desconfia que de alguma forma a vítima esteja faltando com a verdade, ele tem outros mecanismos para apurar isso e não fazer como fez com a Mariana naquela audiência, né? Aliás, todos os personagens daquela audiência praticaram ali, de alguma forma, em algum nível, a revitimização de Mariana, né? O promotor, o juiz, até o próprio advogado dela, que se omitiu, né? Que não levantou a voz, que não brigou por ela, que não interrompeu aquele ciclo ali de violência que ela estava sendo submetida, e principalmente o advogado do agressor, que de maneira muito ríspida, de maneira muito hostil, tratou com ela na audiência. Bom, me estendi até demais nesse termo em específico, e por conta de tudo isso que estamos falando, criou-se, né, a Lei Mariana Ferrer, que prevê qual é o procedimento para tratar as vítimas de abusos sexuais nas audiências, né? Ou seja, ensinar para o juiz, ensinar para o promotor, ensinar para os advogados, ensinar para todos os personagens envolvidos no processo que se apure uma violência sexual, como não tratar a vítima, né? Enfim, dispensa comentários, mas a lei basicamente lida com isso. Então, vejam, num pequeno apanhado que eu fiz aqui, nós elencamos 1, 2, 3, 4, 5 leis, né, que feminejeiam as mulheres, porque foram vítimas, e aí depois que foram vítimas, o Estado vem e fala, olha, que pena que você foi vítima, agora eu vou criar uma lei para que outras não sejam vítimas como você, né? E por conta disso eu vou colocar o teu nome na lei. Basicamente é isso, em outras palavras, é isso, né? E isso nos remete a uma situação complicada, e aí a gente faz uma análise assim, multidisciplinar de tudo isso. Por que que chega nisso? Por que que temos sempre leis que homenageiam vítimas, né, de violência? Por que que não temos uma política de prevenção para que não tenhamos mais nomes de pessoas em leis, né? Vejam, o Brasil, há muitos anos, ele vem ocupando o quinto lugar mundial, quando se fala em morte de mulheres, né? E isso é muito grave, isso é muito grave. Por quê? Porque a gente pega
o histórico desse legislativo, a quantidade de leis que nós temos no país, voltados especificamente para coibir violência, e mesmo assim o Brasil não consegue deixar esse lugar, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa não está funcionando como deveria, né? E aí a gente vem para o quão importante é esse trabalho que vocês vão fazer daqui a pouco tempo, né? Enquanto promotoras legais populares, que é justamente de multiplicar o conhecimento, de mostrar para as pessoas que, olha, isso é crime, isso é violência, não é assim que se faz, a gente tem que mudar isso. A gente só muda agindo. Nós, né, enquanto sociedade, nós, enquanto movimentos sociais, movimentos populares. E, e é importante que vocês tenham, é claro que isso aqui, essa aula que a gente está tendo agora, que na verdade é uma conversa, é só uma pequena porcentagem de tudo que vocês vão adquirir a nível de conhecimento durante esse curso, no decorrer desse curso. E isso vai fomentar vocês com ferramentas para que vocês não permitam que essas violências continuem sendo praticadas, especialmente a violência institucional, né? Quantas de nós já não ouviu de mulheres que foram até uma delegacia de polícia, que procuraram por auxílio, né, das autoridades quando vítimas de alguma forma de violência e não teve um tratamento adequado, né? Quantas de nós já não ouviu isso? E isso é uma violência institucionalizada, né? Isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente volta lá para 2006. O que aconteceu com o Brasil? Por não ter dado o atendimento adequado, não ter cuidado devidamente daquela vítima que estava ali pedindo por auxílio, pedindo por socorro, o Brasil foi condenado, né? Então, de lá para cá, tivemos várias outras leis que tentam remediar situações que acontecem, mas uma coisa é fato, não podemos permitir institucionalização de violência. E é isso que vocês farão daqui a pouco tempo, né? Seja acompanhando uma pessoa numa delegacia de polícia, por exemplo, para ser atendida, e não permitindo que essa pessoa seja revitimizada, né? Seja sabendo como é que funciona a rede municipal de atendimento, proteção às mulheres, tudo isso vocês vão aprender aqui, né? E esse embasamento que eu trouxe especificamente legislativo aqui para vocês é para que desperte em vocês também essa vontade de pesquisar, de saber que temos muitas leis. Elas, às vezes, não são colocadas em prática porque não temos uma pessoa que tenha um conhecimento, né, adequado para ir lá e falar, olha, eu sei que existe, eu quero que funcione e tudo mais. Então, fica aqui para vocês essa dica, que eu posso dizer que isso é uma dica, mas esse pedido, sobretudo, para que vocês procurem aprimorar ainda mais. O que a gente dá, o que a gente traz aqui para vocês é só uma pequena porcentagem, é só um pontapé inicial de um caminho que vocês trilharão, certamente aí com muito êxito, né? Ao longo do curso vocês vão ter todo o embasamento, né? E a partir disso vocês vão continuar aprimorando, sejam trabalhando nos serviços sociais, serviços municipais que dispõem, né, que dispõem de várias medidas aí de proteção às mulheres, enfim, às pessoas em situação de vulnerabilidade. É importante que a gente siga essa luta sempre de mãos dadas, como eu digo, gosto de dizer bastante isso, porque, como eu disse lá no início, temos um caminho. Hoje, a nossa realidade brasileira é essa. Qual é o Brasil que nós queremos? O que a gente busca daqui para frente? Vejam que eu trouxe um panorama aí para vocês apenas dos anos 2000 para cá, né? Começando ali em 2006 com a Lei Maria da Penha. De lá para cá, todas as outras leis, pelo menos eu elenquei aqui as mais aclamadas, que foram criadas e que trazem mecanismos de proteção para toda sorte de violência. Mas
ainda não atingimos aquilo que é esperado, aquilo que nós queremos. Disse para vocês também, inclusive, o mapa da violência de 2001, desculpe, de 2021, trouxe esse dado, trouxe que o Brasil permanece no quinto lugar como, né, do ranking dos países que mais mata mulheres. Então, nós ainda precisamos trilhar algo mais, nós ainda precisamos buscar mais. E certamente vocês serão agentes multiplicadores, agentes multiplicadores de conhecimento, multiplicadores de luta, de busca e com toda certeza, de alcance daquilo que a gente espera. Eu encerro por aqui. Como eu disse, foi só uma pincelada básica. Eu estou à disposição, caso queiram me procurar, para a gente conversar a respeito. Eu sempre me coloco à disposição de todas que me procuram. Estamos aí caminhando juntas, do mesmo lado da trincheira, então precisamos, né, nos fortalecer, e eu estou aqui para me fortalecer com vocês e fortalecer vocês. Então, caso queiram, eu estou à disposição. Desejo que esse curso seja muito proveitoso e que vocês possam, de fato, multiplicar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento e fazerem ele se tornar algo efetivo, voltado aí em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito obrigada e é isso.